Salve galera! Professor Tomil na área. Muito bem, neste vídeo vamos resolver alguns exemplos que envolvem o conceito da derivada pela definição, ok? E vamos seguir com o exemplo 2 da página 9 do nosso material. Vamos começar da função f de x, que vocês estão vendo aqui, que é uma função no terceiro grau. Determine, letra A taxa de variação quando x igual a zero. Não está especificado se essa taxa de variação é uma taxa de variação média ou instantânea. Mas, na verdade, se você observar aqui, se é x igual a zero, uma situação pontual, ela é a taxa de variação instantânea. Porque se fosse uma taxa de variação média, você deveria ter um intervalo aqui, de x0 até um x outro valor. Ou, se fosse um caso de um tempo, um intervalo de tempo. Então, como só indica uma situação pontual, é a taxa de variação instantânea. Na verdade, quando a taxa de variação é média, ela deve ser especificada. E aí também o seu intervalo. Então, não há dúvidas que essa taxa aqui é uma taxa de variação instantânea. Por isso, vamos usar o conceito de derivada para calcular. Ok? Muito bem. Para adiantar, para dar uma degustação do assunto que a gente vai ver na frente, eu vou calcular a derivada desta função que aqui está vendo de forma direta. Só para vocês verem a diferença do processo de usar a tabela, que a gente vai usar no nosso próximo estudo, nos nossos próximos encontros, desse processo que a gente está fazendo aqui. Ok? Então, veja só, se a gente usar a tabela, como faremos em breve, a derivada dessa função, que a gente vai chamar de f' de x, ela é encontrada simplesmente assim, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de menos 2x é menos 2. E a derivada de 4 é zero, que a gente não precisa escrever. Só que isso aqui é usando as regras de derivação, ou simplesmente, assim, de forma simples, pela tabela. Certo? Só que isso aqui é para a nossa próxima aula. Então, por que eu escrevi aqui? Porque se eu optasse por esse raciocínio de imediato, uma das primeiras coisas que vocês me perguntariam, talvez, seria assim, mas por que o x ao cubo virou 3x ao quadrado? Esse 3 que está lá em cima é esse aqui? Por que a derivada de 4 é zero? Por que sumiu o x? Então, essas perguntinhas, algumas até são possíveis de responder sem o conceito de derivada em si, mas a gente vai ver que tem uma relação, mas não é exatamente isso. Por isso, a gente vê como calcular a derivada pela definição. Tá? Então, isso aqui é uma pequena degustação do nosso próximo assunto, para vocês verem como é que a gente vai fazer. Mas para poder fazer isso aqui, a gente precisa entender todo esse processo. Ok? Então, vou deixar bem claro que nós estamos resolvendo aqui pela definição. Certo? Deixar bem claro isso. Pela definição. Então, o que está sendo perguntado? Na letra A, a derivada é f' de x. Certo? Mas ele está perguntando a derivada quando x igual a zero. Então, a gente pode botar já um zero aqui. Transformando em símbolos, a pergunta que foi feita é essa aqui. F' de zero. Ou seja, a derivada quando x é zero. Nós poderemos montar a expressão já considerando zero? Sim. Mas como a gente tem outras perguntas associadas à derivada, a gente vai fazer ela de forma genérica. Ok? Então vamos lá. Qual a definição de derivada? A derivada de uma função f de x é f' de x, e isto é igual ao limite de f de x mais um incremento h menos f de x, a própria função, tudo isso dividido pelo incremento h. E esse incremento h muito pequenininho, ele tendendo a zero. E a gente já viu por que essa relação é assim. Certo? Eu já poderia colocar o zero aqui, e o zero aqui e aqui, que ele facilitaria bastante o nosso procedimento, tal qual a gente já fez antes, para quem lembra do exemplo lá da velocidade média. Lá dizia que a velocidade média é de 2 até um determinado valor. Então a gente já fez todo esse procedimento com o 2 aqui embutido. Mas não faremos agora, faremos de forma genérica,
porque temos outras perguntas associadas, ok? Mas poderia fazê-lo já com o zero aqui, que facilitaria bastante. Então vamos lá. Precisamos calcular isso aqui, pessoal. A função, só que no lugar de x, o x mais o h, que é o incremento. Então vamos fazer aqui, ó, que isso vai demandar um espacinho. Ó. Já deixei pronto aqui, vou tirar. Ó. Esta é a nossa função do problema. X ao cubo menos 2x mais 4. E no lugar de x, se fosse colocar um número, 5, por exemplo, seria um 5 aqui, um 5 aqui, um 5 aqui. Mas, nesse caso, no lugar de x, nós teremos que trocar por x mais h, que é um outro valor, né? Que é um x mais um incremento. Então, se eu estou trocando aqui por isso, aqui também vou trocar por isso. E aqui também vou trocar por isso. Vejam só, tem que ser a mesma coisa, porque é a mesma lógica. Então, agora sim, nós podemos calcular f de x mais h. Ok? Aqui nós temos um produto notável ao cubo. Para quem já sabe a regra de cabeça, né? É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Opa, aqui eu falei quadrado do segundo, né? Quadrado primeiro, tá? Mais o cubo do segundo. Ó, o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, agora o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ok? Menos 2 vezes x, 2x, 2 vezes h, 2h, só que negativo. Certo? E o mais 4 lá atrás. Dessa expressãozinha que aí está. Tem algum termo semelhante que eu possa juntar? Não tem. Então, essa expressão que nós iremos colocar aqui, certo? Aqui. Então vai ficar um pouquinho, deixa eu ver se consigo botar na mesma tela aqui para todo mundo ver. Tá? Vai ficar um pouquinho fora, eu vou escrever aqui, certo? Então, ó, f' de x é igual limite, quando o h tende a zero, dessa expressão aqui que está logo ali em cima, que é x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos 2x menos 2h mais 4, ok? Agora, menos, agora a própria função f de x. Né? Já podemos tirar aqui essa parte de cima, vamos melhorar o visual. Menos, ó, a própria função f de x que está no problema, que é x ao cubo menos 2x mais 4. Tudo isso dividido por h. Bom, vamos analisar a expressão. Temos termo semelhante agora? Sempre temos. Notem que esse sinal de menos vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Tá? Então já vamos adiantar um pouquinho. Ó. X ao cubo com menos x ao cubo. Cancelou. Nós temos aqui ó, menos 2x. Esse menos com esse menos vai ficar mais 2x. Então, menos 2x mais 2x. E 4 com menos 4. Isso sempre vai acontecer. Ok? Para esse tipo de função, né? Uma função polinomial. Então, subindo mais um pouquinho aqui, vamos escrever f' de x é igual. É o limite, quando o h tende a zero, dessa expressão que está aí. Ó. Vamos escrever lá. 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo menos 2h. Tudo isso dividido por h. Opa! H, nesse caso aqui, que estamos calculando que é o limite, é a variável. Ok? Então eu já podia tentar substituir aqui, né, para ver o que acontece. Notem que todos os termos têm h. E como é zero, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0 sobre 0, uma indeterminação. Mas a gente sabe que quando dá indeterminação 0 por 0, é possível um outro caminho para encontrar esse limite, que é o que nós vamos fazer. Nesse caso aqui, ó, como todos os termos têm h, a gente pode fazer o quê?
f' de x é igual a limite, quando h tende a zero. Eu posso colocar o h em evidência, ok? Então, h em evidência, olha só, esse termo perde um h, então ele fica 3x ao quadrado. Esse termo perde um h, então ele fica 3xh. Esse termo perde um h, então ele fica h ao quadrado. E esse termo também perde um h, menos 2. Tudo isso dividido por h. Agora sim, já, corta um h com outro. E aí nós temos o limite dessa expressãozinha que está aí. Ok? Vou até escrever de novo, temos um espacinho aqui, então tá tudo certo. Ó, limite quando h tende a zero. Então ficamos com 3x ao quadrado, mais 3xh, mais h ao quadrado, menos 2. Vou colocar um parênteses para delimitar bem aqui a função. Notem, pessoal, que a variável é h. Então, como não tem mais indeterminação, eu posso substituir h para ver o limite que dá. Então, se eu colocar o h aqui, veja só o que acontece. Nesse termo aqui é 0 vezes 3x. Esse termo aqui vai dar 0. E 0 ao quadrado vai dar 0 também. Os demais termos, mesmo esse aqui que tem o x, nessa expressão é como se fosse uma constante, porque a variável definida aqui é h. Então, o limite de uma constante é ela mesma. Então, aqui, ó, 3x ao quadrado menos 2, que nesse caso é considerado constante, ficaria o limite, que é ele mesmo. Então, eu já posso escrever, né? Já posso escrever. F' de x é igual a 3x ao quadrado menos 2. O que é isto? Isto é a derivada da função f de x feita pelo processo da definição, ou usando a definição. Lá no começo a gente já tinha feito, ó, né? Tinha feito direto, né? Alguns de vocês até já conhecem o processo para usar as regras e a tabela, ó. 3x ao quadrado menos 2, aqui está, ó, né? Então dá para a gente deduzir quem é aquele 3, né? Por que aquele 3 aparece? Aparece por causa do cubo, certo? Aparece por causa do cubo. E aí o cubo dá esse desenvolvimento que aqui está. E aquele 3x lá ao quadrado, a gente pode seguir ele, ó. É este cara aqui. Certo? A gente vê o que acontece, por que o 2 lá não tem o x, ó. O 2 é esse cara aqui, ó. Ele é resultado do quê? Da multiplicação daquele 2 que está lá. Ok? Não vou discutir muito a questão, mas vocês podem analisar aqui um pouquinho mais calma. Por que esses termos aqui aparecem? Mais adiante a gente vai fazer um outro exemplo, mais genérico ainda, em vez de números a gente vai colocar aqui os coeficientes e a gente vai perceber como funciona. Mas não terminamos o exercício, porque a pergunta era a taxa de variação quando x é zero. Então, aqui eu tenho a fórmula, a expressão que calcula todas as taxas de variação daquela função lá em cima. Basta que você diga aonde você quer a taxa. Então, nesse caso aqui, nós queremos a taxa no zero, justamente no zero. Então, essa função indica para nós a taxa no zero. 0 ao quadrado menos 2. F' de zero é igual a 0 ao quadrado, 0, 3 é 0, 0. Então, isso aqui tudo vai dar 0. Opa! E ficou somente menos 2. Na verdade, esta é a resposta da primeira perguntinha desse exercício, que é a sentença, né? A pergunta alternativa. Alternativa não, né? Parte A do nosso problema. Qual é a taxa de variação quando x é zero? Essa taxa de variação é menos 2. Lembrando que nesse exercício eu poderia já ter colocado o zero aqui e o zero aqui, que ia facilitar bastante essa expressão e essa também. Todavia, fizemos ela de maneira genérica porque nós vamos precisar dessa fórmula para as outras questões que estão sendo perguntadas. Detalhe, pessoal, vejam que a derivação é um processo que transforma uma função em outra. Então, transformou essa função que aqui está, do problema, em uma outra função. Só que essa função é derivada daquela, porque essa aqui calcula taxas de variação daquela outra função dada. Ok? Muito bem. Para finalizar essa primeira parte,
vamos fazer o seguinte. Vamos ver graficamente como essa informação fica. Ok? Vejam só. Eu estou colocando zero na derivada, que é uma fórmula, vamos dizer assim, né? Uma função também. Se eu colocar o zero na função original, eu tenho o y, que corresponde ao x0. Se vocês olharem aqui facilmente, é 0 para x, o y vai dar 4. O gráfico dessa função no terceiro grau é esta função que aqui está. Ok? É esta função que aqui está. Vejam só. Então, nós podemos ver graficamente o que representa aquele valor que nós encontramos. Ele era no zero. Ó. Vocês podem notar que se eu colocar o zero na função, o ponto que aqui dá ó, é 0,4. E o que significa o resultado que nós encontramos, que é f de 0 igual a menos 2? Menos 2 é a taxa de variação ou o coeficiente angular justamente nesse ponto aqui. Ó. Nesse ponto aqui, eu vou ter que virar um pouquinho aqui, eu vou chamar de m, tá? Que é o coeficiente angular, ele é menos 2. O que significa? Significa que aqui, se eu traçar uma reta tangente a esse ponto, certo? Vocês podem notar, pessoal, se eu traçar uma reta ali, ó, deixa eu botar a régua do outro lado. Se eu traçar ela aqui, ó, ela vai passar ali no 4 e justamente aqui, ó. E a gente sabe que quando uma reta tem coeficiente angular menos 2, significa que se eu aumentar 1 no x, o y diminui em 2. Vocês podem notar que se eu aumentar 1 em x aqui, ó, o y vai do 4, olha outro ponto aqui, ó, do 1, ó, até o 2. Então, nesse espaço de 1 aqui, essa reta tangente que passa aqui, ela teria o seu y diminuído em 2, ou seja, menos 2. Mas, como é uma curva, né, nesse ponto aqui, do ladinho e aqui em cima, a taxa de variação já não é mais essa. Então, a gente vai dizer que a taxa de variação nessa curva, nesse ponto é menos 2. Se vocês olharem um pouquinho antes, um pouquinho depois, um pouquinho antes, o valor já muda. Tá? Eu coloquei ele para lembrar do coeficiente angular. Porque se a gente analisar isso aqui de forma micro e ampliasse esse espacinho aqui, ó, muitas vezes, aquele pedacinho ali é praticamente um pedacinho de reta. Tá? Não porque essa curva aqui está aparecendo, né, um pedacinho de reta. Poderia ser aqui próximo mesmo. Se eu ampliar isso aqui milhões de vezes e olhar ali 3 pontos antes e 3 pontos depois, o que a gente vai ver? Como se fosse um pedacinho de reta. Então, aquele pedacinho de reta que ali está ao redor do 4 tem coeficiente angular menos 2. Então, a taxa de variação ali é menos 2. Ok? Muito bem. Continuação desse exercício, letra B e C. Na próxima parte deste vídeo,